Bom, estamos de volta já e a gente vai entrar num assunto de ciência e saúde e que tem despertado a atenção das pessoas, que é em relação à polilamina. Pacientes com lesão na medula estão tomando essa substância em estudo que ainda não tem aprovação para uso rotineiro no Brasil. A pesquisadora Tatiana Sampaio, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, falou sobre os estudos controlados ontem no programa Roda Viva da TV Cultura. Vamos ouvi-la. Não se usa fazer grupo controle em estudo piloto. Eu acho que dizer que é necessário ter um grupo controle mais à frente, eu acho que é discutível. Para mostrar causa e efeito. Sinceramente, eu acho que assim, não é isso que a literatura na área tem mostrado, né? Os estudos clínicos para novas drogas, eles são feitos sem grupo controle e eu acho que eu posso perguntar isso para você. Vamos supor vamos supor uma hipótese, tá? Que esses 30 pessoas que receberam agora por uso compassivo, todos voltem a andar. Você teria coragem de fazer um estudo clínico controlado? A Anvisa autorizou em janeiro um estudo clínico de fase 1 para testar, a segurança do medicamento em 5 pacientes, e o objetivo é monitorar os efeitos adversos e não medir a eficácia que ficaria para a fase 2. A Anvisa confirma que só há um estudo clínico autorizado e normas para acesso excepcional. E a agência reforça ainda que os relatos de uso não equivalem à aprovação ampla e que cada caso segue regras e avaliação específicas. Bom, para a gente saber o que está acontecendo, a gente trouxe aqui ela, que sempre nos ajuda na área da saúde, da ciência, nossa colunista aqui no UOL, a Lúcia Helena. Tanto tempo que você não vem aqui. Boa tarde. Pois é, boa tarde. Você está bem, Fabiola? Eu estou bem. Josias. Saudade de Olha, você. se eu colocar um lencinho no rosto, não é porque eu não estou chorando pela ciência, eu estou com alergia mesmo, tá? Então, mas vamos lá. O que você achou de ontem? Eu, particularmente, fiquei muito preocupada com o entendimento das pessoas sobre o que está acontecendo. Sobretudo quando se falou em grupo controle e o que as pessoas entendem de fase 1 de um ensaio clínico. Então, colocando um pouco de ordem, o que foi feito está sendo chamado de estudo piloto até o momento. O que é um estudo piloto? Ele deveria ser um planejamento para um estudo maior. Ver a quantidade de pessoas na equipe, como é que eles vão fazer essas aplicações, testar e fazer ajustes no método. Foi isso que foi feito até agora. Então, se descobrir que um caso a pessoa recuperou o movimento, é claro que todo mundo fica muito feliz. O outro recuperou um pouquinho, mas não dá nem para saber o que é efeito da polilaminina e o que é efeito da descompressão. Se você quiser, eu explico isso um pouco. O que vai começar agora é um ensaio de fase 1. E no ensaio de fase 1, de fato, não é necessário um grupo controle, mas não necessariamente, mas o que se quer ver é a segurança. Ninguém quer saber se o paciente vai recuperar a sensibilidade, se ele vai recuperar o movimento do dedão do pé, se ele vai caminhar. O que a gente quer ver, o que a população precisa ver, a ciência precisa ver, é se existe algum efeito adverso. E isso é muito interessante porque não é improvável e não depõe contra o trabalho da professora nem a molécula. Muitos remédios, aliás, todos eles têm algum efeito adverso. No caso desse tratamento, tudo que foi tentado no passado deu algum problema. Vou dar um exemplo. Já se tentou também para promover esse crescimento dos axônios no passado, uma molécula chamada NGF, fator de crescimento neural. E o que acontece? A medula, ela não é um cabo único, ela não é um monte de fiozinhos iguais. Ela tem fios ligando o cérebro com o corpo que tem funções diferentes. E no embrião, essa laminina, que não é a polilaminina, mas a molécula da natureza em que ela foi baseada, ela se distribui de um jeito que ela fala assim: você vai se ligar com esse aqui, você vai se ligar com esse aqui.
O que aconteceu, não só nesse estudo com a NGF, mas em outros, foi que essas conexões foram completamente desorganizadas. Eu brinquei ontem no Roda Viva, que eu participei da bancada, que é como aquela telefonista antiga que mexia nos fiozinhos, é como você pedir para falar com a sua mãe e atender a sua sogra. Então, muita gente teve espasmos, porque ligou de uma maneira desorganizada esses axônios, ele não se conectou com aquele outro axônio que ele precisaria se conectar. Brotaram, e esse é o termo que a ciência usa, brotamento, nervos, axônios que causavam dor, que tinham informação de dor, então as pessoas desenvolveram neuropatia. Isso acaba com a brincadeira? Não. Simplesmente a gente sabe os riscos, o que a gente está correndo, e muitas vezes o benefício de um medicamento, por exemplo, recuperar os movimentos, as pessoas podem achar que ele é muito melhor e muito maior do que qualquer Ô, efeito adverso. Se for ô, um efeito grave, acaba a brincadeira. ô, Lúcia, desculpa, o tempo está super corrido aqui, mas eu queria muito entender o que é esse teste controlado, né? E qual é a importância dele? Por que não se pode abrir mão disso? O controlado é o seguinte, Fabiola, você tem um grupo de pacientes, por isso que é um controlado, é um grupo controle, é um grupo que não vai receber, no caso de uma doença séria como essa, um placebo, um remédio falso, mas vai receber o melhor que a ciência tem a oferecer para um caso de lesão medular. Ou seja, vai receber fisioterapia, cirurgia de descompressão, anti-inflamatório, tudo que tem direito, menos a polilaminina, no caso desse exemplo. E daí dá para comparar o que é efeito do remédio com o que não é efeito do remédio, né? Porque as pessoas podem melhorar, inclusive o movimento, principalmente se ela é tratada nas primeiras horas, sem a polilaminina, isso é sabido. Então, a gente vai medir o efeito. Isso é muito importante, porque você só pode dizer que um remédio funciona quando você compara com o melhor, o tratamento padrão ouro existente. O que pode acontecer, e isso é importante que as pessoas saibam, mas é injusto, ninguém vai querer ser do grupo controle. Se no meio do estudo os cientistas veem que a diferença é muito grande, que o remédio realmente tem um resultado espetacular, de novo, para a brincadeira, mas aí não para parar o estudo por causa dos riscos, para a brincadeira, porque o desfecho foi encontrado, o remédio funcionou e o grupo que recebeu o tratamento padrão ouro teria direito à polilaminina. Apesar de que aí há uma controvérsia, eu preciso dizer que é uma controvérsia, porque talvez tenham perdido o timing de usar esse tratamento. Isso é verdade, porque por enquanto a gente só sabe de bons efeitos quando a pessoa recebe a polilaminina nas primeiras horas. Agora, houve um atraso disso, ô Lúcia, no nosso país? Porque tem se discutido muito isso, né? Aonde foi? Tem algum erro aí de demora de autorização para esses estudos? Como é que você analisa isso? Olha, a Anvisa, ela de fato, ela não é burocrática, eu acho até injusto quando falam isso. A Anvisa tem um braço muito curto de trabalho e acho que sim, o país tem que investir nisso. O Brasil tem uma ciência básica, que é a ciência que a professora Tatiana pratica, né, em tubo de ensaio, em animais, espetacular, e muitas vezes não consegue passar para a fase clínica por vários motivos, e este é um deles, demora muito, é muito moroso. Mas nesse caso, tem um agravante. O estudo piloto não foi publicado, então a gente ouve falar e a gente vê que os pacientes melhoraram, mexeram o dedo, mas não tem o detalhe do que aconteceu com cada um para autorizar. Então, é muito complicado quando você não tem um dado publicado. Acaba sendo, Fabiola, e isso não é uma falta de respeito, é um fato, acaba sendo uma observação. Existe uma bela chance, existe uma boa chance, mas é uma observação. E isso faz com que a Anvisa peça mais e mais provas e evidências e informações sobre o que aconteceu com os pacientes tratados até então. O Brasil é mais lento que outros países, sem dúvida, e eu acho que essa comissão de inovação da Anvisa chegou justamente para
para acelerar ainda mais, e a Anvisa precisa ter sim mais gente trabalhando, mais gente atuando, precisa crescer, porque a Anvisa muitas vezes atravanca por falta de braço. E isso é histórico, desde que eu comecei a cobrir medicina há 4 décadas é assim, e entra governo, sai governo, entra governo, sai governo, e continua a mesma coisa. Então, é muito difícil ter uma montanha de casos para analisar com meia dúzia de pessoas, então isso precisa ser revisto. Que bom ter você conosco. Obrigada por nos ajudar a Eu que entender um pouquinho agradeço. mais. Um beijo para você, Lúcia. Até. Muito obrigada, muito obrigada. Até.